A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos de volta ao canal Nefesh Haim. Hoje falaremos um pouco mais sobre os filhos de Cã. Falaremos um pouco mais sobre o significado de seus nomes. Falaremos também sobre a região que Cã e seus filhos decidiram morar. O filho primogênito de Cã se chamava Cushi. Cushi em hebraico significa negro. Essa é a primeira vez que essa palavra é citada na Bíblia, tanto para falar de uma cor ou tanto para falar de uma pessoa. Então, muito provavelmente, Cushi, filho de Cã, era negro, o primeiro negro citado na Bíblia. Cushi ele deu origem a todo o povo da Etiópia, a todo o povo daquela região da África. Lembramos que a primogenitura é algo muito importante dentro das famílias, pois é sobre o primogênito que vem a bênção do pai, que era a bênção a qual Deus tinha dado no capítulo 9 do livro de Gênesis, que era frutificar, multiplicar, encher a terra, dominar a terra e não matar a imagem e semelhança de Deus. Cã passou esse ensinamento para seu filho Cushi e também para todos os seus irmãos, pois essa era a ordenança que Deus tinha dado para Noé e para todos os seus filhos. Então Sem, Cã e Jafé tinham que passar isso para os seus filhos. E foi isso que Cã fez. Cã repassou isso para os seus filhos, começando com Cushi, o seu primogênito. Então Cushi era o Beror. Beror significa primogênito. Cushi era o primogênito de Cã, e sabemos que toda a bênção do pai vem sobre o filho primogênito. A primogenitura sempre foi algo especial, sempre foi algo importante dentro da cultura judaica, pois era o primogênito que herdaria tudo de seu pai, e não somente bens financeiros. A primogenitura também envolvia a liderança, posicionamento e responsabilidade. Financeiramente, tudo que Cã tinha passaria para Cushi, e Cushi repassaria isso para os seus irmãos. Ou seja, os bens vêm pela primogenitura, e depois da primogenitura ela é repassada para os demais irmãos. O primogênito ele não passaria apenas os bens para seus irmãos. O primogênito também passaria todos os princípios, conceitos e mandamentos que ele tinha aprendido de seu pai, dando continuidade sobre a bênção que o Senhor tinha derramado sobre seus pais. A região de Cushi, que hoje é conhecida como a Etiópia, sempre foi uma região muito abundante em ouro, marfim, ébano, incenso. Era uma terra com muitos atributos de valor, fazendo com que a terra de Cushi fosse uma terra muito cobiçada, muito rica financeiramente. E isso está muito ligado sobre a primogenitura. E isso está muito ligado sobre os bens que vêm com a primogenitura. A terra de Cushi era uma terra muito valiosa. Lembramos que um dos 4 rios que saíam da região do Éden, ela passava pelas terras de Cushi. Ou seja, era uma região muito próspera, seja de bens, seja de água, que era muito importante na agricultura e também na pecuária. Era uma região fértil e muito valiosa. E toda essa riqueza, toda essa terra, passaria para o seu filho primogênito. O nome de seu filho primogênito era Nimrod. A palavra do Senhor vai dizer que Nimrod era um grande caçador de diante da face do Senhor. Nimrod foi um homem exaltado entre os homens, mas falaremos sobre Nimrod num próximo vídeo, onde falaremos com mais detalhes sobre ele. Falaremos agora sobre Mizraim, segundo filho de Cã. Mizraim deu origem ao Egito, deu origem a todo o povo do Egito. Foi nas terras de Mizraim que se originaram os egípcios e toda a sua cultura. Mizraim significa um lugar apertado, um lugar estreito, um lugar pressionado. Mizraim também significa um lugar de dificuldades. Ou seja, no início de sua história, os egípcios passaram por muitas dificuldades em seu próprio território. Estava longe de ser aquela grande potência que é muito comentada e muito relatada na Bíblia. O início de sua existência foi sofrido, foi dificultoso. Porém, com o passar do tempo, nós sabemos que o Egito ele transformou a sua situação, ele transformou a sua vida, se tornando a maior potência da África e também do mundo antigo. O segundo filho de Cã teve um papel de destaque entre seus irmãos. Sobre Mizraim não estava a bênção da primogenitura, mas estava em suas mãos o poder de mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu contexto. E foi isso que Mizraim fez, e transformou seu nome de um lugar de dificuldade, um lugar de aperto, para um lugar de prosperidade, para um lugar de vida, tendo o rio Nilo como a sua principal fonte de prosperidade. Porém, essa fonte de prosperidade,
depois se tornou uma fonte de paganismo no meio de Mizraim. E infelizmente isso foi enraizado na descendência de Mizraim, tornando Mizraim um centro de adoração pagã. Mizraim teve um filho chamado Casluim. Casluim em hebraico significa fortificação, significa fortificado. E Casluim, filho de Mizraim, gerou Filisteu, que depois do Egito seria um dos grandes inimigos do povo de Israel, dando origem aos filisteus. Filisteu significa imigrante. Filisteu, ele atravessou o mar Mediterrâneo e foi morar na terra de seu tio, Cafitor, que hoje é chamado de Ilha de Creta. E só depois de muito tempo eles retornaram e habitaram perto das terras de Canaã, dando muito trabalho para o povo de Israel. Seu terceiro filho se chamava Put. Put significa um arco. Put, ele também morou na África, morou nos territórios de Cã. A Bíblia não fala muito sobre os descendentes de Put, mas a história vai nos dizer que Put deu origem a todo o povo da Líbia, e o seu território foi perto de Mizraim. Então Mizraim, Nimrod e Filisteu foram homens grandes das suas épocas, foram grandes homens de renome, eram grandes homens na África. A família de Cã dominava toda aquela região norte da África. Já Canaã, seu irmão mais novo, preferiu morar um pouco mais distante de seus irmãos. Canaã preferiu morar numa região onde é conhecida como Oriente Médio, que ligava a África à Ásia, ou seja, que ligava Cã às terras de Sem. Canaã significa humilhar, significa rebaixar, significa subjugar. Seu nome apontava para o domínio, apontava para a conquista. Dentre os nomes de seus irmãos, o nome de Canaã foi o nome mais exaltado, foi o nome mais elevado entre eles. Sobre ele estava uma grande expectativa de vitória, de conquista, de domínio. E sabendo o significado de seu nome, que apontava para o domínio, que apontava para a conquista, nós começamos a entender o porquê Noé escolheu Canaã para amaldiçoar. Noé, ele estava ali trocando a sorte de Canaã para uma posição de humilhação. Noé não escolheu Canaã à toa. Noé não simplesmente olhou ali o filho mais novo de Cã e disse, vou jogar a minha maldição sobre ele. Não, ele estava tirando Cã de uma posição de domínio para colocar em uma posição de humilhação. Porque da mesma forma que Noé tinha sido humilhado por Cã, ele queria que Cã e toda a sua descendência também fosse humilhada. Ele não queria que a descendência de Cã fosse exaltada de maneira nenhuma. Então ele pegou o significado do nome de Canaã para trocar a sorte de toda a descendência de Cã. Para aqueles que seriam exaltados, para aqueles que seriam humilhados. E quem faria essa humilhação seria Sem e seria Jafé e toda a sua descendência. Lembramos que Cã era o filho mais novo de Noé. Então Noé não queria que o mais novo reinasse sobre os mais velhos. Noé queria que os mais velhos reinassem sobre o mais novo. Porém, Cã trocou a sua sorte através de seus filhos. E principalmente por Canaã. Noé não queria que a descendência de Cã fosse uma descendência que daria orgulho e alegria, mas sim que a descendência de Cã desse tristeza e desgosto, como Cã deu a Noé, quando Cã falou de sua nudez para seus filhos e para toda a família de Noé. Noé estava rebaixando toda a descendência de Cã. Ele estava amaldiçoando toda a descendência de Cã, pelo que Cã tinha feito com ele. Ele trocou a bênção que Cã tinha colocado sobre Canaã para derramar maldição sobre Canaã e sobre toda a descendência de Cã. Agora imagine Cã e seus filhos ouvindo isso, ouvindo essas palavras de Noé. Qual pai que gostaria de ver o seu filho recebendo uma sentença que não cabia a ele? Um bom pai e um bom irmão não aceitariam essas palavras, não aceitariam essa situação. Então estas palavras trouxeram divisão entre os filhos de Noé, porque agora Cã e seus filhos não permitiriam ser subjugados por Sem e por Jafé. Então aqui houve um rompimento, houve um afastamento entre os irmãos, pelas palavras de Noé. E foi isso que trouxe discórdia, trouxe guerra, trouxe divisão entre Sem, Cã e Jafé. Então Canaã chamou seu primeiro filho, o seu primogênito, de Sidom. Sidom significa caçador, significa perseguidor, deixando bem claro que a sua descendência ela caçaria e perseguiria todo aquele que tentasse contra os filhos de Cã.
e também de Canaã, trocando mais uma vez a sorte de sua descendência, que pelas palavras de Noé seria perseguida e oprimida, e agora com Sidom eles seriam caçadores, eles seriam perseguidores. Então Sidom, Nimrod, Misraim e Filisteu seriam os grandes caçadores, seriam os grandes perseguidores dos filhos de Cã. Nimrod, o grande rei, dominaria boa parte das terras de Sinar e também teria cidade na terra de seus tios. No Oriente Médio, Canaã dominaria todo aquele território, junto com Filisteu. E na África, Misraim, Put e Cuxi daria todo o apoio que seus irmãos precisassem, porque nenhum deles seriam subjugados nem pelas palavras de Noé e nem por Sem e nem por Jafé, dando origem, então, às grandes nações antissemitas. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve e compartilha. E nos siga nas redes sociais. Fique com Deus e até a próxima.